Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje, os desafios das empresas varejistas familiares. Interessantemente, em nosso país, nós costumamos rotular as pequenas e médias empresas familiares como sendo arcaicas, atrasadas e ineficientes. E o rótulo também se estende para o varejo. Mas este rótulo não é verdadeiro. Temos empresas muito bem administradas e com excelentes resultados. É importante debater temas que possam contribuir com essas organizações. Quais são os seus desafios? Por exemplo, trazer aspectos de governança, sucessão familiar, profissionalização, gestão adequada, inovação, capacitação de funcionários e canais de vendas, para citar alguns, é importante. Em nosso país, muitos são os fatores que se transformam em sérias barreiras para que os varejistas possam se adaptar e enfrentar os obstáculos. Vamos falar dos desafios? Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Demétrio Magnani. Olha só que honra, que orgulho, trazendo aqui para prosear comigo o amigo Demétrio Magnani. Demétrio, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Que delícia estar aqui. Bertaglia, é um barato estar aqui, gosto muito, né? Essa é uma coisa que eu adoro, é dividir, né, a experiência, ouvir a experiência de outras pessoas, dividir a minha experiência com outras pessoas. Eu fiquei muito feliz com o seu convite e agradeço, né? Agradeço bastante por estar aqui, né? Eu acho que a gente tem que, né, eu acho que dividir o conhecimento é uma obrigação nossa, você não acha, Bertaglia? É algo importante para... eu acredito muito no dar para receber, viu, Bertaglia? Então, o que eu mais faço ultimamente é dividir conhecimento. Tá Olha bom? só. Prazer enorme. Que bacana, meu amigo. Eu concordo contigo, gênero, número e grau aí, porque aquilo que nós acumulamos durante a vida em termos de conhecimento, ele só se multiplica se a gente divide, não é isso, o meu caro Demétrio? Demétrio, vamos fazer o seguinte, meu amigo, as pessoas que estão começando aqui a presenciar, a assistir a nossa prosa, vamos pedir para eles já se inscreverem no canal, acionarem lá o sininho para serem notificados e botarem um joinha aí para o Demétrio. Quem é o Demétrio? Opa, o joinha é importante mesmo, hein, Bertaglia? Por favor, todo mundo botando joinha aí, né? Bom, meus amigos, meu nome é Demétrio Magnani, Bertaglia já falou, eu tenho 34 anos de varejo, né? Quer dizer, respiro varejo já há um bom tempo. Comecei lá no passado, no Pão de Açúcar, mas antes eu fui auditor, viu, Bertaglia? Olha só, isso fui auditor da Price, mas depois fui para o Pão de Açúcar, né? Fui bárbaro para conhecer um pouco mais das estratégias, né, de multiformatos, depois fui para 7-Eleven, né? Bom, preço de João Carlos Paes Mendonça, empresa familiar de grande porte, né? E aí foi indo, passei pelo Walmart, fui vice-presidente, e se eu fosse, fui conselheiro consultivo da Novo Mundo, móveis eletrodomésticos, uma potência em matéria de venda de eletrodomésticos, né? Sou pai de duas meninas lindas, viu, Bertaglia? Ludmila e Melissa, né? E sou casado com uma mulher maravilhosa, Luciana, né? E nos últimos anos, Bertaglia, eu tenho atuado com 3 empresas, sendo muito breve aqui. Uma é a Demétrio Magnani Advisory, que tem como meta, né, e tem como objetivo ajudar, né, apoiar, suportar redes varejistas familiares de pequeno e médio porte. Uma outra empresa que eu tenho é a Feature Tail, uma empresa de consultoria, que atua muito mais no mercado, em redes um pouco maiores. E uma outra que é uma startup muito interessante, que é a Academia do Comerciante, onde lá nós temos cursos online, mentoria para o pequeno, muito pequeno varejista, né? A gente divide bastante, inclusive, o nosso conhecimento no Instagram, né? Na página Demétrio Magnani Varejo. Está lá, gratuito, você pode acessar o Instagram, você vai ver um monte de coisa interessante. Eu Você acompanho pequeno. lá, eu tenho acompanhado suas postagens lá. Ah, que legal, obrigado, Bertaglia, é verdade, eu também te acompanho.
né? E te Bacana. acompanho bastante. Obrigado. Bacana, Demétrio, muito legal. E seguro essas pessoas que te acompanham em outros lugares vão ter aqui uma inclinação muito forte para poder assistir a nossa prosa aqui, que seguramente vai ser riquíssima. Eu queria Vai. já embalar aqui, Demétrio, que você contextualizasse o tema, porque é um tema extremamente importante e interessante, né? Pois é, Bertaglia, eu também acho, esse é um tema que me motiva eu confesso a você que me motiva e faz parte do meu propósito de vida, inclusive, né? Meu propósito de vida é suportar, o pequeno e médio, as pequenas e médias redes varejistas familiares, né? Na criação de empresas saudáveis e perenes, né? Eu levo isso muito a sério na minha vida. Pois é, e é incrível, né? Porque essas empresas, elas têm um destaque, nossa, enorme dentro do mercado varejista nacional. Vou te dar três números para você perceber como é um destaque enorme e ele é crescente, tá bom? Uhum. Se a gente for olhar o ano de 2006, quando a gente pega as 500 maiores empresas varejistas, supermercadistas, né, as nacionais, né, a gente vê que elas participavam, né, as empresas regionais, as empresas familiares, elas participavam com 63,9% do total de vendas nacional. Em 2019, isso subiu para 68,2%. 2021 foi para 74,5%. Então, a gente imaginar, né, que esse é um mercado que está em franca consolidação e centralização nas grandes redes, né, e aí quando eu falo grandes redes, eu falo de Walmart, né, eu falo de Carrefour, falo de Cencosud, né, é um engano, é um engano, né? As redes varejistas familiares, elas têm crescido e crescido bastante, bastante. É claro que esse é um mundo muito heterogêneo. Você vai encontrar redes enormes, né? Redes enormes, eu digo, redes de um bom tamanho, né? Redes acima de 1 bi, 2 bilhões, 3 bilhões de venda por ano, ou mais, né? E você vai encontrar redes com uma venda de 50 milhões por ano, 100 milhões por ano. Então, mas ele é um mercado heterogêneo, né, nesse sentido, mas ele é um mercado crescente. E ele é um mercado crescente por alguns motivos, Bertaglia. Posso falar por quê agora? Sim, Então, vamos lá. Olha só, existe uma coisa muito interessante, e isso vale para a vida que eu vou falar agora, meus amigos. O Bertaglia, aqui na abertura, lá, né, no off, lá, ele estava falando, né, um pouquinho do quanto ele gosta, e eu também gosto, de fazer relacionamento, fazer networking, né? Então, guardem essa palavrinha, relacionamento. Esse é um dos motivos do crescimento das empresas varejistas familiares. E aí eu quero citar dois relacionamentos aí, duas esferas de relacionamento. Uma esfera é com o consumidor. A gente está num país super heterogêneo. E quem não sabe disso, uau, né, não sabe, não conhece o nosso país. Né? O país é muito heterogêneo, hábitos de consumo completamente diferentes. Né? Quando você olha para a região Nordeste, a gente muitas vezes fala do Nordeste, né? Mas o Nordeste, por exemplo, é uma região super heterogênea. A Bahia é completamente diferente de Pernambuco, que é completamente diferente do Ceará, né? O litoral do Nordeste ele é completamente diferente do sertão nordestino. Eu tenho clientes no sertão nordestino, então eu me sinto muito à vontade para falar isso. E também tem um outro aspecto, né? Que é o seguinte: além desse conhecimento do cliente, ou seja, o bom relacionamento com o cliente, tem uma coisa que é importantíssima: a indústria não é boba. A indústria não é boba, né? E o varejista regional também não é. Ele sabe que se ele ficar, entendeu, alimentando demais essas grandes redes varejistas, né, que muitas vezes vão para uma negociação de uma forma um pouco mais, né, radical e etc., o que que acontece? Né? Ele pega e cria, na verdade, o quê? Não parceiro, mas um grande adversário do outro lado. Então, muitas vezes, a indústria ela também tem por objetivo, né, fortalecimento,
né, das redes regionais. E as redes regionais, elas têm por objetivo, sabendo disso, construir sempre um bom relacionamento. E tem mais uma coisa, Bertaglia, a indústria também ela é nacional ou regional. E o varejista, muitas vezes, os nacionais, eles têm dificuldade num bom relacionamento com as indústrias regionais. E aí os varejistas regionais, sabendo disso, o que eles fazem? Eles potencializam ainda mais esse relacionamento com a indústria regional. Então, meus amigos, seguinte, se tem uma área, tudo bem, existem os atacarejos da vida, é verdade, podemos falar sobre isso, mas se tem uma área onde a regionalização joga forte, e como joga, essa área é no varejo supermercadista, entendeu? E é muito forte isso. E também no varejo de eletrodomésticos, a gente poderia falar também alguns exemplos disso. Que bacana. Olha só, fantástico o que você trouxe aí. E rapidinho, já que nós falamos de desafios ali no começo, eu gostaria que você desbravasse um pouco dos desafios principais, o Demétrio, que os varejistas familiares têm enfrentado aí, nesse mundo moderno, né? Eu acho que qualquer empresa varejista, e aí principalmente as familiares, elas têm dois grandes desafios. Um vale para todo o varejo, que é o processo de expansão. O processo de expansão não é fácil. Aí eu vejo muita gente, infelizmente, fechando durante esse processo de expansão. Mas agora eu vou citar um desafio muito peculiar do varejista familiar: sucessão. Hum, Sucessão é o grande desafio, né? Até porque a sucessão ela tem algumas questões importantes. Muitas vezes a gente tende a simplificar o processo de sucessão quando a gente pensa em sucessão naquela pessoa que vai suceder o líder na condução da empresa, né? Que vai estar lá, né, assumindo a presidência, vai ser o presidente executivo da empresa, por exemplo. Ou então as outras posições de diretoria e também. Mas a sucessão ela é muito mais complexa. Toda empresa familiar ela é composta por três grandes círculos: o círculo dos acionistas, o círculo da família e o círculo da gestão. Então, quando a gente pensa em sucessão numa empresa familiar, você tem que pensar, no mínimo, em três sucessores. Porque muitas vezes a pessoa que lidera o círculo familiar, que é aquele responsável por desenvolvimento dos membros da família, para que eles assumam, né, posições dentro da empresa, por exemplo, ou que dá coesão para a família, ele é diferente do que do líder que lidera a empresa no executivo. E mesmo quem lidera a empresa do ponto de vista de estrutura societária. Então, de cara, quando a gente fala em sucessão, a gente tem que ter, no mínimo, né, tem que pensar sempre em três sucessores, dentro de uma empresa familiar. E existe um outro aspecto também, né, de sucessão. Muitas pessoas perguntam: e aí, como que eu faço para estar pronto, né, para suceder a, né, a minha família, né, meu pai ou alguém, né, dentro da estrutura, né, na gestão do negócio, por exemplo? Prepare-se para o mercado. Prepare-se para o mercado. A partir do momento que você tem como meta preparar-se para o mercado, você provavelmente começa a se preparar para assumir, né, a gestão da empresa da sua família. Agora, claro, você vai ter uma grande, uma grande força nesse processo, que é o conhecimento do propósito familiar. E isso vai te diferenciar, você, sucessor. Agora, vamos lembrar do seguinte, né? Você é sucessor, né? Mas tenha muito cuidado para querer conduzir o negócio da mesma forma que o seu antecessor, né? Porque são pessoas diferentes, né? E como pessoas diferentes que são, né? Elas têm o quê? Elas têm forças distintas, né? Então, elas precisam entender que, de repente, a forma, né, de você suceder alguém
certamente vai ser diferente, eu quero dizer, a forma de gestão certamente vai ser diferente do seu, né, de quem você vai estar sucedendo. E isso é um grande desafio dentro das empresas familiares. Tá? Fantástico, meu Então, amigo. O Demétrio, você está trazendo uma contribuição aí muito bacana para a gente aqui. E eu vou fazer o seguinte: nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, uma contribuição muito legal. Passou voando aqui o primeiro tempo, né? Os primeiros 15 é, minutinhos aí voaram. Eu vou pedir de novo para o pessoal, bota um joinha aí para o Demétrio, porque a prosa está muito boa. E eu queria, no segundo tempo, a Corujinha vai vir cantar, né? São só alguns segundinhos, bem rapidinho a Corujinha canta e a gente volta para falar de soluções, de dicas que com certeza você vai dar para as pessoas que querem conhecer um pouco mais desse assunto. Pode ser, Demetrio? claro, com o maior prazer do mundo. O teu maior prazer. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Demétrio Manhã e trazendo o seu rico conhecimento aí com relação à parte de varejo familiar. E o Demétrio já trouxe alguns pontos aí para refletir, ou seja, as pessoas precisam fazer uma reflexão. Ele trouxe sobre alguns desafios importantes, a parte da expansão, a parte de sucessão familiar, mas ele tem mais dicas para trazer para a gente aí, principalmente num país onde a economia oscila a todo momento. Demétrio, vamos em frente? Ah, com o maior prazer do mundo. Pois é, né? Que desafio é esse, né? Um país que oscila a economia, né, como o nosso, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que eu costumo fazer para combater o excesso de oscilação da economia? Construir estratégias perenes. Vocês já repararam, né, que eu quero dizer com estratégias perenes? Vocês já repararam que as empresas de maior sucesso, elas não, elas não mudaram muito a sua estratégia, né, no decorrer do tempo, né? Elas têm consistência, elas evoluem com a estratégia, mas elas não fazem grandes mudanças na estratégia. Vamos citar um exemplo, né? O Walmart. O Walmart saiu do Brasil, Demetrio, ele saiu do Brasil porque no Brasil ele não estava tendo realmente sucesso em relação à sua forma de ser, né? A forma de conduzir o negócio. Que era certamente 100% lastreado no Everyday Low Price. Uhum. Mas ela tem o quê? Ela tem uma estratégia consistente, né, dos últimos 50 ou 60 anos, que começou lá no São Alto, e fez essa empresa a maior empresa varejista do mundo. Mas existem outras empresas, entendeu? Bem-sucedidas, e tiveram a sua estratégia perene no decorrer do tempo. João Carlos, né? Só falando antes do João Carlos, o Walmart, ele era pensando, né? Lembrando, né? Ele é uma empresa muito lastreada em o quê? Em liderança de custos. João Carlos Paes Mendonça construiu o bom preço dele, que foi a terceira maior empresa varejista nacional, né? Lá na década de 80, 90. Como? Criando o quê? Né? Criando um nível de intimidade com o cliente muito forte. Que os americanos chamam aí de customer intimacy, né? Uhum. Essas coisas, né? Mas intimidade com o cliente. Então, mas o que acontece? A estratégia é perene. Então, a minha sugestão, construa uma estratégia perene. Construa uma estratégia para o seu negócio, né? Que no longo prazo você vai ver como isso vai ser campeão. Né? Não fique adequando muito a sua estratégia, né? A estratégia às oscilações de mercado. Tenha muito cuidado com isso, porque, ora, se você fizer isso, ora o cliente vai te identificar de uma forma e ora de outra forma. E sabe o que vai acontecer com o tempo? O cliente não vai te identificar, ele não vai saber o que você é. Então, tenha estratégias sólidas e perenes. Tá? Agora, né, a gente tem muita coisa para falar para esse varejista, supermercadista, ou para você que tem uma empresa familiar. Né? Você sabe, né, Bertaglia, que uma coisa que eu tenho percebido muito também, dentro dessa heterogeneidade, né, que existe nesse mundo de empresas familiares, né, eu vou falar um negócio muito forte, hein, Bertaglia, mas eu vou falar. Você sabe qual é o maior gargalo de uma empresa familiar? Hum. O seu líder. O líder maior dessa empresa.
Muitas vezes, o líder da empresa familiar, né, a primeira pessoa, né, que lidera toda a empresa, ele não percebe que corre o risco, sim, da empresa ficar maior do que ele. E ele acaba, em alguns momentos, apequenando a empresa. Ah, Demetrio, me dá um exemplo do que significa isso. Um líder, por exemplo, que não está atento, né? Aí sim, as transformações do mercado, por exemplo, em função da transformação digital. Uhum. Entendeu? Então, eu defini dentro da minha estratégia genérica, né? Philip Kotler, vamos lembrar, né? Que eu sou um cara que trabalho com intimidade ao cliente. Só que eu não tô atento à transformação digital que está acontecendo no mercado. E aí eu não entro. Eu resolvo não fazer parte desse processo de transformação digital. O que acontece? Por quê? Porque eu desconheço. E se eu desconheço, muitas vezes eu, como líder, eu tendo o quê? A me afastar daquilo. Eu não Então, tenho nesse intimidade com aquilo, né? não tem exatamente, eu não tenho intimidade, o que eu faço? Eu me afasto. Então, uma coisa que eu gostaria de falar para você, né, que é empresário, que é dono de empresa, é o seguinte: tome muito cuidado para não ser o gargalo da sua empresa. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você leu, né, você aplicou uma nova ferramenta de gestão na tua empresa? Qual foi a última vez, né, que você pegou e enxergou, né, alguma questão relacionada à transformação digital como sendo importante para o seu negócio? Estou falando com varejistas, supermercadistas, acho que talvez uma boa parte. Você tem CRM no seu supermercado? Ah, Demetrio, CRM é muito caro. Não é Uhum. caro. Procure aí, existem várias, eu não vou falar de opções de mercado, mas existem várias opções aí com custo bem interessante. Então, o que acontece, Bertaglia? Esse é um outro ponto que eu queria falar, né? A gente toma muito cuidado, eu tenho até uma palestra chamada Davi versus Golias, em ficar, na verdade, procurando fora o grande Golias da minha empresa, né? Porque muitas vezes o principal Golias da minha empresa está dentro da empresa e não fora da empresa, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de estar destacando. E aí o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: tudo isso tem a ver com a sua escolha. A tua empresa, ela vai, né, expandir ou não em função das suas escolhas, né? Na sua escolha de buscar conhecimento. E aí tem outras coisas, Bertaglia. Podemos falar mais? Claro, Ou o claro. tempo já está bom? Aliás, Demetrio, você trouxe uma contribuição fantástica aí, porque você tocou na ferida da liderança, ou seja, muitas vezes as pessoas não percebem que elas podem ser os obstáculos, os bloqueios da organização. E você trouxe um ponto interessante aí. Muitas vezes o fato de eu não ter a intimidade, que é o intimacy, né? Eu não ter a É. intimidade com alguma coisa faz com que eu relegue a segundo plano. Mas eu sei que você tem mais coisas aí para trazer para a gente. Vamos em frente. Pois é, vamos falar de governança, né? E aí, você como empresário, né? E aí vamos falar como governança do ponto de vista de transparência, de legalidade, né? E de outras questões mais que são princípios, inclusive, da governança corporativa. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Você, empresário, você tem todos os controles da sua empresa? Eu vou fazer perguntas Uhum. assim, de pontos assim extremamente simples, mas que eu percebo com a minha experiência junto a empresas familiares que não acontecem. Você tem o controle da sua empresa? Você tem um demonstrativo de resultado do exercício da sua empresa? Muitas vezes não possuem. Você tem uma previsão de fluxo de caixa para os próximos meses? Muitas vezes não possuem. Não é? Após cada reunião, vocês fazem isso, né? Porque um dos princípios da governança é a comunicação, né? Comunicação ela é muito importante. E você, como empresário, né? Essas questões relacionadas à comunicação, né? A comunicação transparente, né? Você, como empresário, quando você conclui uma reunião, você faz, você faz uma ata daquela reunião,
e solta para todos os interessados. Ah, Demetrio, isso é muito pequeno. Não, isso é uma baita ferramenta de comunicação e para você deixar suas expectativas claras, alinhamento das suas expectativas. E é incrível como muitas vezes, né, os empresários não possuem isso. E tem uma outra coisa, né? Quando eu falei de gestão agora, né? E agora eu vou falar de um negócio que é um grande desafio para qualquer empresa, que é o processo de expansão. Hum, Vamos lá. Tem muita gente, Bertaglia, que coloca o sucesso da empresa na sua próxima loja. Tem muita gente que não faz um orçamento da sua próxima loja, da sua próxima indústria, né? Que não tem um orçamento para o próximo ano. E você sabe que uma vez eu estava conversando com um dono de empresas varejistas familiares, que no 100% dos meus clientes, tem um que não é, mas 100% dos meus clientes são empresas familiares, né? E uma vez ele chegou para mim e falou, fazer orçamento para quê, Demétrio? Né? Depois eu não atinjo o orçamento. Eu falei, meu amigo, então, e aí eu vou falar, né? Meu amigo, você, quando você não atinge, você precisa fazer um plano de ação para atingir o seu orçamento e não ignorar o seu orçamento. E aí, Bertaglia, eu vou falar uma coisa. O empresário tem que tomar muito cuidado com algumas coisinhas, né? Que eu já citei algumas, mas uma é a zona de conforto, né? Porque o empresário não tem chefe muitas vezes, né? Então, aí ele acaba não tendo uma gestão orientada para resultado em alguns momentos, porque ele não tem quem fique cutucando ele. Esse é um primeiro aspecto muito importante, né? E aí existe a figura, permita-me fazer um merchan aqui, do hum. advisor, né? Que é um profissional, e eu sou advisor de empresas familiares, né? De redes varejistas familiares, que é um profissional externo à empresa, que tem uma visão de mercado e que vai lá e faz as cutucadas certas, né? Junto ao empresário. Então, esse é um aspecto. Outra coisa, o empresário tem que tomar muito cuidado para não se isolar, porque muitas vezes você, como empresário, tem uma tendência a tomar as decisões dentro da sua sala e só. Isso é o pior dos mundos. Quando você não tem a oportunidade de dialogar, discutir o que fazer. Né? Então, nossa, eu falo demais com os meus clientes. Façam parte das associações, né, de empresários da sua região. Dividam, conversem, né, sobre os desafios que você vem passando, não só com o advisor, mas também com parceiro seu, né, um empreendedor como você, um empresário como você. Bom, esses foram alguns dos desafios, hein, Bertaglia? Tem muita coisa, né? Aliás, Demetrio, você tocou num ponto aí que é fantástico. Eu sou totalmente contra quando falam que o papel do dono de uma empresa ou do presidente de uma empresa é solitário. Realmente, ele é solitário, não tenho dúvidas nenhuma, mas é muito mais solitário se ele não compartilha. Né? Que é um pouco dessa linha que você está trazendo aí, ou seja, você tem que comunicar, você tem que dividir, tem que compartilhar, buscar pessoas de confiança, de relacionamento, conforme você mencionou lá atrás. Então, precisa tomar cuidado com algumas frases que o mercado dita e acaba virando regra. Meu amigo, nós estamos chegando no final da prosa aqui. Foi uma prosa, perdão, sensacional, muito legal mesmo. Eu queria ouvir rapidinho de você algumas dicas aí para que fiquem aí na cabeça dos empresários, não só do varejo familiar, mas o que você falou vale para basicamente tudo. Demetrio, a bola é sua. Tá bom, vamos lá. Então, vamos falar de 7 palavrinhas importantíssimas, né, para você, né, empresário do varejo, e, de repente, das 7, talvez você que trabalha em outras indústrias fique com 6, mas vamos ver. Palavra número 1, relacionamento. Não se esqueça dessa palavra. Ela é fundamental. Eu dei outro exemplo de relacionamento agora, no final. Palavra 2, entendam. Muito embora a sua estratégia tenha que ser perene,
para você executar a sua estratégia, leve em consideração que o mercado está cada dia mais complexo. Então, prepare-se para esse mercado complexo. Uma outra palavrinha, escolhas. Esteja atento às suas escolhas. O teu futuro depende das suas escolhas. Uma outra palavrinha muito importante é profissionalização. A gente não falou de profissionalização, mas isso tem muita relação com o quê? Com você estar pronto para os seus próximos desafios. E eu procuro, viu, Bertaglia, tirar essa máxima de que profissionalização significa não ter ninguém dentro da família, dentro do negócio. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu tenho vários clientes, entendeu, que são de empresas familiares, que têm entes, têm pessoas da família altamente competentes e que devem continuar dentro do processo de profissionalização. Não se esqueça de mais uma palavrinha, governança. Isso é matador. E, por fim, uma coisa que a gente não citou, tenha um propósito familiar, entendeu? Tenha um propósito, tenha aquele negócio, aquela mensagem que te faça levantar da cama todos os dias e te faça, né, que te faça realmente arregaçar as mangas, né? Por um propósito familiar é muito bacana. Né? Alguns, né, querem gerar empregos, outros querem gerar oportunidade para mais pessoas, mas essa coisa do propósito ela é muito importante, porque não tenho a menor dúvida, quando você tem um propósito, né, as adversidades da vida que aparecem e sempre aparecerão, elas se tornarão menores, porque o propósito vai te motivar a ultrapassar essas adversidades. Bertaglia, parou aqui, né? Senão a gente vai longe, né? Meu amigo, que fantástico! Já fica o convite aqui para uma live no futuro, meu caro Demétrio. E, meu amigo, gratidão enorme pela sua contribuição, riquíssima a sua contribuição aqui, ao infinito e além. Um abraço virtual para você, tudo de bom, e o que nós fazemos em vida, Demétrio, ecoa na eternidade. Um abração. Grande abraço, Bertaglia. Tchau, tchau. Abraço para todos. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!